Salve, salve galera do podcast do Change Networking. Aqui quem vos fala é Renato Naldi. Sou host e diretor do podcast do Change. É uma honra tê-los conosco em mais um episódio. E hoje, pessoal, a gente vai conversar com o filho do seu Benedito e da dona Belga. Ele é casado com a Rosileia e é pai do menino Ricardo, do menino Felipe e da menina Camila. Embora ele tenha fundado uma empresa em 1999, ele já confidenciou para mim que ele se considera empreendedor desde os 6 anos de idade, muito antes dessa empresa surgir. Ele carrega uma empresa cujo nome da empresa é o seu próprio nome, é ele, senhor Júlio Ferraz. É uma honra para mim recebê-lo aqui no nosso estúdio, me sinto realmente muito honrado. Muito obrigado pela participação do senhor. Prazer é todo meu, Renato. Muito obrigado por esse convite todo especial. Estou aqui para suas perguntas, que eu sei que serão muito boas aí para os seus internautas que estão nos vendo nesse momento e ouvindo. E realmente, você está falando com um empreendedor aqui que começou aos 6 anos de idade. Isso é muito legal, né? E hoje, com 68 anos, ou seja, a gente tem uma história muito grande para ser contada, né? 6 anos, então, a gente está falando lá de 1960, não, 1950 e qualquer coisa, alguma coisa assim, né? 1960 alguma coisa. É tempo pra dedéu, pessoal. E para você acompanhar aqui a gente, a primeira recomendação é que você se inscreva no canal. Não sei por onde você está assistindo. Hoje nós estamos nas principais plataformas de podcast, no YouTube, no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfim. É só clicar aqui na descrição que você vai ter aí o rol ou os links, né? Para que vocês possam acompanhar nessas diversas plataformas. Mas não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar esse vídeo e também, ao final, deixar os seus comentários. Porque além de nos alegrar bastante, você também vai poder contribuir. Porque a partir dos comentários que vocês fazem é que nós podemos ser cada vez mais assertivos aí na nossa construção de conteúdo. Júlio, eu quero começar aí nessa idade de 6 anos, porque que embora Júlio Ferraz, a empresa Júlio Ferraz tenha surgido em 1999, por que o senhor se considera empreendedor desde os 6 anos de idade? Eu venho de uma família, Renato, muito, muito pobre. Tá? Uma família, na época, assim, meu pai tinha um bar, né, um bar de periferia, no bairro da Ponte Alta, lá na cidade de Aparecida. E é um bar daquele de periferia que vende tudo. Então vendia tudo, pão, bebida e tudo que você pensava vendia no bar. Imagina, naquela época ainda era mais ainda do que hoje. Mais ainda, não tinha shopping, não tinha supermercado, não tinha nada. E eu ficava olhando, falei, o que eu posso fazer? Meu pai, ele sempre cobrou muito de mim. Tudo que você quiser, você vai ter que conseguir às suas custas. Eu falei, tá bom, então o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu ficava pensando, aí chegou um mês como esse agora, logo depois de agosto, ventava muito naquele tempo. Aí eu vi o pessoal soltando papagaio, pipa, né? Aí eu ficava olhando aquilo, aí eu fui ver como é que fazia, 6 anos de idade. Vi lá que tinha um cabresto, que tinha aquela coisa de bambu, aí colava aí, e eu fiz um para mim, e aí um dos colegas lá viu que eu fiz diferente, tá? Era um pouco diferente dos que os colegas usavam. Eu falei, ô Júlio, como é que você fez isso? Eu fiz assim, assim. Nossa, você faz um para mim? Eu falei, não, você quer comprar esse, eu te vendo. Naquela época era o conto de réis. Você deu uma moedinha para mim. Naquela época não tinha internet, né? O senhor aprendeu na raça. Não tinha televisão, não tinha nada. A brincadeira era aquilo, soltar pipa no mato, sabe? Aquele negócio gostoso, jogar fincão, bolinha de gude. Era aquelas coisas de criança. E eu peguei aquelas moedinhas e aí falei, bom, agora eu tenho que comprar outro, tenho que fazer outro para mim, que eu vendi o meu. Aí comprei uma folha de papel, já em espírito empreendedor, né? Eu olhei e falei, vou cortar em 4, eu faço 4 desse aqui. Com aquele dinheiro dele eu comprei uma folha de papel e fiz mais 4. Aí fiz um para mim e aí falei, vou fazer os outros 3, vou deixar aqui. Preguei na parede do bar do meu pai. E aí começou, os meninos iram lá, viram que aquele era bonito e começaram a comprar. E comprou e eu fiz uma fabricação. Tinha uma coisa imensa lá. Varal. E meu pai me estimulando, sempre me incentivou. É isso aí mesmo, ó. Põe numa caixinha o dinheiro para você não se perder. Olha quanto que você está gastando. Eu falei, pai, mas não tem jeito de perder, porque olha, eu comprei eu comecei do nada.
entendeu? E ganhei bastante dinheiro que com legal, isso. Com bastante dinheiro, com pipa. 6 anos, fui, guardei esse dinheiro numa caixinha, lembro até hoje, numa caixinha num bar que vendia sabonete da GC Lever, uma caixinha, pôs o dinheiro lá dentro. Ele falou, agora, o que você quer? Eu quero ter uma bicicleta. Então guarde dinheiro para você comprar a sua bicicleta. Tá bom, eu fui colocando tudo ali dentro, todo dia chacoalhava lá aquele monte de moedinha lá dentro. E assim eu fui indo, juntando o dinheiro, entendeu? Aí quando chegou lá pelos 7 anos de idade, mais ou menos, a caixinha estava cheia. Aí eu falei para ele, pai, já dá para a gente comprar a bicicleta. Será que dá? Você não sabe quanto tem aí, mas vamos lá na bicicletaria comprar. Tinha uma bicicletaria ali na rua Barão do Rio Branco. Existe até hoje a bicicletaria Barros, muito famosa. Que legal. Aí chegamos lá e abrimos aquela caixa, jogou tudo em cima da mesa. O senhor lá, que era o seu Barros na época, muito amigo do meu pai, contou, tinha dinheiro também de papel e moeda, e tinha uma bicicleta na porta. Eu já estava em cima dela ali, olhando, que ia levar aquilo para mim. Aí ele falou, não dá, Zodito, o dinheiro infelizmente não dá para comprar. Aí, poxa, pô, não dá, precisa de mais. Guardamos tudo, viemos embora e veio no caminho, veio de charrete, que tempo não tinha carro. E seu pai não completou? Não completou. Uau. Aí ele veio no caminho e falou, agora você tem que trabalhar mais. Olha lá, você não trabalhou tudo que você precisava. E eu vim embora com aquela consciência pesada, triste, cabisbaixo. Aí no bar, logo que tinha o papagaio, foi uma fase. Aí ele falou, vou fazer uma coisa para te ajudar. Tudo que você vender no bar, eu vou te dar 10%. Imagina uma criança de 7 anos saber o que é 10%. Falou, funciona assim, tudo que você vender, eu te dou 10%, e no final do mês, aquelas máquinas registradoras antigas, então eu registrava ali, e no final do mês ele virava lá e falava, tem isso aqui, aí, 10% é seu, eu punha na caixinha. Falei, nossa, agora a bicicleta vai, vem. Agora vai. Chegou no segundo mês, a caixinha já não estava cabendo mais. Falei, pai, eu acho que agora dá, hein, pai? Vamos lá ver. Aí pegou a caixinha, ninguém sabia quando tinha. Voltamos lá, aquela bicicleta que eu queria já não estava mais, tinha uma outra, de uma outra cor. Aí pusemos tudo em cima da mesa, fiquei olhando aquele pacote de dinheiro. Agora vai até sobrar. Aí o cara contou. Ainda não dá, seu Benedito, porque a bicicleta subiu e o dinheiro também não deu ainda. Olha, que doideira. Segunda tentativa. Fiquei assim, e eu respeitava muito meu pai, fui embora para casa e ele foi falando de novo, você precisa trabalhar mais. Aí voltei no bar, fiquei trabalhando. Daqui uns 2 meses, eu falei, agora não tem jeito, agora dá. Porque estava numa outra caixa, já, tinha 2 caixas. Aí voltamos lá na bicicletaria. Chegamos lá, abrimos tudo de novo. Eu já estava, aquela hora, eu já estava nervoso. Puto, já estava nervoso. Aí contou de novo, o cara falou, olha, ainda falta ainda um pouco. Nossa, rapaz, você não imagina. Eu fiquei tão bravo, comecei a chorar, gritar, berrar. E não é possível, eu trabalho que nem um cavalo. E o senhor não me ajuda em nada. Meu pai era um português muito bravo, 2 metros de altura, camisa de manga comprida, usava tamanco. Pegou na minha orelha assim, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Quanto falta, seu Barro? Tipo assim, falta R$100. Certo. Eu vou te emprestar e depois você me devolve. Pega a bicicleta. Aí peguei a bicicleta, vim embora, feliz da vida, né? Tranquilo. E consegui minha bicicleta. É uma bicicleta Caloi. Tem até uma foto dela lá, belezinha. Sim mesmo. Vim embora para casa, feliz da vida com a bicicleta. E a história foi essa. Eu consegui comprar minha bicicleta assim. Mas ela depois... Eu tive que pagar esses R$100. Só que eu esqueci que eu tinha que pagar. Olha só, isso é um alerta aos senhores pais. Não dê as coisas para os seus filhos. Faça com que eles consigam aquilo com o mérito deles. Porque você dá, você cria um delinquente. Porque o dia que ele não tiver quem dê nada para ele, vai roubar. E quando você aprende a ganhar pelo seu próprio recurso, você dá valor. E você aprende a pagar suas contas. Eu fiquei devendo aquele dinheiro para ele. Eu esqueci, só que ele não esqueceu. E eu, naquela ânsia de bicicleta, andava de bicicleta o dia inteiro, eu não trabalhava mais no bar. Parou de trabalhar. Parei de trabalhar. Um certo dia ele falou, a sua conta aqui, como é que nós vamos fazer? Pai, depois a gente vai ver isso. Depois vai ver? Tá bom, tudo bem. Então, você esqueceu dela? Não esqueci na mão, um dia desse eu vou ver. E eu andava de bicicleta parruda. Todos os dias eu andava, brincava, esqueci. No dia seguinte eu acordei, eu morava no sobrado, eu desci a escada, a bicicleta estava pendurada no telhado, assim, amarrada numa corda. Aí eu olhei aqui, o que aconteceu com a bicicleta, pai? Quem não paga as suas contas não merece ter aquilo que você precisa.
vai trabalhar. A hora que você juntar o dinheiro e me pagar, você pega ela de novo. Mas o senhor não vai fazer isso comigo? Vou fazer. Já fiz, né? Já tá aí, não vai. Minha mãe entrou no meio, brigou com a minha mãe e eu tive que pagar. Paguei. O dia que eu paguei o último centavo, ele pegou a bicicleta e falou: agora ela é sua. Dê valor naquilo que é seu. E eu cresci com essa mentalidade e assim eu também eu faço isso com meus filhos. Você quer alguma coisa, eu não vou te dar nada. Você vai ter, lógico, meu apoio, meu estímulo, mas lute pelo que você quer. Essa é uma história assim incrível, uma história assim, eu vou ser sincero, para mim eu já estou satisfeito com esse episódio, porque olha aqui, a gente tem, assim. Falando por cima, a gente tem a lição da garra, de ter que ir atrás daquilo que é seu, daquilo que você almeja, lutar por aquilo que você quer, não tem hora, não tem idade, você tem que fazer isso mesmo. Já entra um outro ensinamento que o senhor já colocou aqui, muito bem falado, para os pais, para a gente sim... não dar o peixe, né? Aquele ditado, não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Exatamente. E teve um ensinamento, uma coisa muito doida que o senhor falou aqui, que o senhor viveu, é que o senhor tinha um dinheiro guardado dentro de uma caixinha. E o dinheiro estava dentro da caixinha, guardado, sem fazer nada, dentro de uma caixa. Isso. Só que a inflação continuava. Só que os preços continuavam a subir, mas o dinheiro estava ali. E de repente o senhor fala, não, agora consegui mais dinheiro. Quando o senhor chegou para comprar, o que aconteceu? O preço subiu. Ou seja, o seu dinheiro parado dentro da caixinha desvalorizou. Olha que coisa doida, né? Para quem guarda dinheiro e não aplica e não devolve para o mercado, para o dinheiro circular. E o principal, Renato, não sei se você percebeu também no fundo disso, isso é uma história, não é história que eu estou contando, isso é verídico, isso aconteceu. Eu tenho foto dessa bicicleta, o foco. Estou vendo ali, olha lá, tem uma águia ali, o foco. Então, o que é isso? É foco. Eu tinha aquele dinheiro, eu podia comprar outra coisa, podia comprar uma roupa. Não tirei nenhum centavo, não abri a caixa, porque o meu foco era bicicleta. Eu dormia pensando nela, acordava pensando nela e eu vou ter essa bicicleta. Então, foco. Determinação, né? Hoje as pessoas não têm foco naquilo. Dá tiro para tudo quanto é lado, acerta e desfoca. Não pode. Nós falávamos um pouco antes de iniciar o podcast sobre o Fábio Cardoso, né? Fábio, você faltou hoje aqui, Fábio. A gente já falou uma meia dúzia de palavras sobre você aqui. O Fábio, nós conversávamos esses dias que hoje, o que acontece hoje, uma coisa que é boa, mas uma coisa que é muito ruim, que pode ser encarado tanto como uma coisa boa como uma coisa prejudicial, é justamente o excesso de oportunidade. Isso. Porque hoje é tanta coisa que se a pessoa não tiver o foco, o bom alinhamento, a boa postura e aquela determinação de que eu estou aqui, eu quero chegar aqui, eu vou chegar aqui, pronto, acabou. Exatamente. Ela se perde no meio do caminho, começa, como o senhor bem disse, dar tiro para tudo que é lado. Tudo que é lado. E isso é muito, muito perigoso, Renato, porque o ser humano hoje, você sabe, as mídias, né? Você liga uma televisão, você vê tanta coisa, tanta venda, faz uma lavagem no seu cérebro que você fica realmente confuso. E as mídias todas, né? A própria propaganda subliminar, né? Que é muito famosa, você vê? Sim. Não sei se os nossos internautas aí sabem, mas o jogador de futebol, quando ele marca o gol, ele já está determinado que a hora que ele marcar o gol, tem um local para ele ir comemorar, porque atrás dele tem uma placa da Coca-Cola, tem uma placa do Banco Pan, tem uma placa de qualquer outro fornecedor que vai levar aquilo, você não vê, né? Você está vendo, o seu cérebro está vendo, mas você não está observando. Né? Subconscientemente, você levanta, vai lá, pega uma Coca-Cola, você não sabe, pega uma cerveja. Sim. Então, isso é indução às pessoas a fazer talvez aquilo que elas não queriam, mas que elas são induzidas a fazer por toda essa estratégia de marketing que tem aí, né? E, infelizmente, vivendo no mundo do capitalismo, né? Que as pessoas vivemos pelo que temos, não pelo que somos. Né? Infelizmente, é assim, né? Que incrível, que incrível. O senhor sabe que eu carrego meu avô,
pecuarista, agricultor, cresci na roça. E eu tenho muitas histórias que eu vivi com ele. Uma de um cavalo, a venda de um cavalo, vou contar brevemente para o senhor. Uma vez a gente foi negociar um cavalo e ele colocou o comprador do cavalo em cima do cavalo, o cavalo dá uma volta, porque eu queria comprar outro, queria um garanhão, e ele colocou o cara para andar. Aí eu me lembro até o nome dele, Evaldo. Eu nunca mais esqueci desse dia. Quando o Evaldo desceu do cavalo, o meu avô, ele perguntou pro meu avô, né? Falou assim, seu João, quanto que é o cavalo? Meu avô falou assim, não, você negocia com meu neto é o dono do cavalo. Aí ele falou assim, quanto que é o cavalo, Renatinho? Eu falei assim, não sei quanto que o senhor pode pagar. Aí ele falou assim, se for assim, eu vou pagar para você um pedaço de corda, um cabresto. Aí eu falei assim, não, aí não. Meu avô já pegou o cabresto e falou assim, tá feito o negócio, pode levar o cavalo. Eu não sei até hoje se o meu avô recebeu desse cavalo ou não depois, mas a lição foi dada, porque o Evaldo levou o cavalo no preço de um cabresto ali naquela hora. Eu chorei, eu esperneei, eu falei que estava errado, mas o cavalo foi embora. E aí depois que o cavalo foi embora, ele falou para mim, falou assim, isso é para você aprender a negociar e a dar preço nas suas coisas. As pessoas vão pagar para você aquilo que você acha que você merece. Isso. Poxa vida, olha o que meu avô me passou aqui. Meu avô me passou para trás. Na época eu fiquei bravo. Eu fiquei uns 2 meses sem cavalo e esses 2 meses eu fiquei sem falar com ele, porque estava errado para mim. Mas hoje eu entendo o que meu avô queria e o principal dessa sua história, Renato, meu pai falava que a palavra de um homem não faz curva, tá? E você tem bigode, então o fio de um bigode, depois que você põe na mesa, acabou. Se o cabresto é aquilo que você falou que vai vender o cavalo, acabou. Tchau. Palavra não faz curva. Falou, acabou. Hoje, voltando, né, trazendo essa história para os dias de hoje, você é advogado, você sabe, você faz contrato, manda reconhecer firma, coloca 2 testemunhas para assinar, coloca testemunha para assinar, vê garantia bancária, seguro, fiança, o cara não faz assim da dança e gasta dinheiro para receber. Naqueles tempos não era assim, era olho no olho, era o fio de bigode. O fio de bigode valia mais do que contrato, papel assinar, não tinha nada dessas coisas, era muito difícil. O senhor sabe que, poxa, eu faz tempo que eu não falo do meu avô, mas meu avô foi o meu pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 6, 7 anos, e aí depois disso eu fui morar com meu avô, e meu avô, ele foi... Eu tive a sorte, e isso daí eu preciso que vocês tenham ouvido de ouvir, porque eu tive a sorte do meu pai falecer quando eu tinha 7 anos, porque eu ganhei outros 3 pais. Então, assim, quando as pessoas, eu falo, meu pai faleceu, eu tinha 6, 7 anos, eu falo, poxa, não lamente, porque eu ganhei outros pais no meio do caminho aí, e um deles foi o meu avô. E meu avô, ele contava com muito orgulho que com 22 anos de idade, ele trabalhava na Fazenda da Aeronáutica. Hoje eu nem sei se a fazenda é arrendada ainda, mas na época ele trabalhava na Fazenda da Aeronáutica, e ele entrou numa salinha, trabalhava como peão, lavrador. Ele entrou numa salinha por engano, e essa salinha estava acontecendo o pregão da fazenda. E quando ele descobriu os preços que pagavam ali pelo arrendamento, ele falou assim, não, é um absurdo esse preço, porque está muito defasado. Ele levantou a mão e ofereceu um valor lá que era quase o dobro do valor mais alto que já tinham falado. E ele arrendou a fazenda, sem ter um tostão no bolso. E isso com o fio do bigode. Imagina se hoje um lavrador consegue fazer isso. Nossa, não faz. De jeito nenhum. Não faz. Mas eu quero saber agora do senhor. O senhor começou a empreender lá. E depois, o que aconteceu? Então, Renato, o bar continuou, aí o senhor foi estudar, o senhor não estudou, como é que foi essa trajetória? Aí aconteceu uma coisa parecida com a sua. Logo depois, com quase 8 anos, meu pai veio a falecer. Tá? Teve uma doença muito brava aí no fígado, tentou-se lá um transplante, imagina isso lá em 1900 e bolinha, era muito difícil, e veio a falecer e nós ficamos sozinhos, eu e minha mãe doente, com um bar, e... O senhor é filho único? Não, tem uma irmã também, só que ela é 10 anos mais velha que eu. Entendi. E aí a minha irmã já estava prestes a se casar, se casou, foi embora e fiquei sozinho com a minha mãe. Só que a gente com bar. E não estava dando certo, porque não tinha como. Minha mãe, com idade, doente, eu criança, tomar conta de bar. E a gente vendeu o bar. E aí ficamos na Rua da Amargura, porque não tinha nada para fazer. E eu fui
não tenho vergonha de falar, ele foi engraxate. Engraxava sapato na praça. Quantos anos? Bombeiros. Isso eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. Puxa fita. Então, foi uma infância, assim, bastante sofrida, né? Porque a gente tinha eu tinha uma mãe que na minha condição e do jeito que o meu pai morreu, sabe? Tem coisas que eu tenho 68 anos de idade, mas eu sei, há 60 anos atrás, ele segurou na minha mão no Hospital das Clínicas, lá numa enfermaria, um lugar pavoroso, que naquela época era muito feio, segurou na minha mão, cheio de soro, de sangue, de tudo, entubado, aquelas coisas, mas ele estava lúcido, segurou na minha mão e falou: cuide da sua mãe, porque agora você é o homem da casa. Ai. Então, isso é uma frase que eu carrego até hoje. Minha mãe já faleceu, mas eu fiz tudo que podia por ela. Então, eu fui me lançando naquilo que eu podia. Trabalhava no bar sábado e domingo, tá? Vendendo café, atendendo criança. Naquele tempo podia, hoje já não pode mais. Durante a semana, engraxava sapato, depois fui indo, estava na escola pública, fui estudando, até que depois eu conheci um professor, que foi meu anjo. Esse é um cara que está no céu já, e eu agradeço muito a ele tudo que ele fez por mim. Eu estava na escola, no colegial nessa época, e durante a aula ele chegou para mim, eu estava tendo uma aula de desenho, eu nunca tinha feito um desenho na vida, eu estava fazendo o trabalho que ele mandou e ele me questionou se eu já tinha trabalhado com desenho. E eu falei que não sabia, que eu nunca fiz, mas que estava fazendo aquilo ali. Falei: você está sendo muito organizado. Se você quiser aprender melhor, eu tenho um escritório aqui na Praça Kennedy, que era próximo de onde eu estudava. Vai lá para você aprender. Eu falei: eu vou lá amanhã cedinho. No outro dia, 15 para 7 da manhã, eu estava na porta, ele morava lá dentro, abriu a porta, eu cheguei, vi uma prancheta, aquelas coisas lá de antigamente, tá? Não tinha computador, não tinha nada, nem calculadora naqueles tempos a gente tinha. E aí eu comecei a ir lá estagiar lá, não ganhava nada, ir lá para aprender. E o pai dele, a pessoa muito famosa, inclusive não tem nada que esconda o nome dele, ele é irmão do seu, aqui de Guará, família Filipe, seu Pedro Maria Guimarães Filipe, um grande profissional, e ele que me deu os primeiros passos, brigava comigo, que eu tinha que fazer o traço retinho, que eu estava fazendo torto, ele me ensinou, eu fui aprendendo, até que chegou um momento do meu aprendizado que eu estava fazendo melhor do que ele. Uau! Tamanha era a minha vontade, eu ia de noite, você vê que legal, eu ficava lá o dia todo, porque ele trabalhava, era uma mesa só para 2, não dava, então ele trabalhava e eu ficava olhando. Ele saía para almoçar e eu ia lá, tentava fazer minhas coisas. Ele chegava, brigava comigo, porque eu mexia nas coisas dele, era muito metódico, pessoa fantástica, muito disciplinado. Aí, para me aprender, o que eu fazia? Eu ia de noite, ele ia embora, eu ficava lá até 10, 11 horas da noite fazendo copiando o que ele fazia. Eu colocava um papel vegetal em cima, que é o que se usava na época, e tentava copiar aquilo. E fui aprendendo, até que chegou um momento que aí ele começou a passar os serviços para mim fazer. E aí o senhor tinha quantos anos? Nessa época tinha 15, 16 anos. É mais um pouco, 17 anos já. E eu aprendi muito bem. Aí comecei a usar, foi uma das primeiras... Mas deixa eu só entender, quando o senhor disse que ele era professor no colégio. No colégio, mesmo, tá? no colégio. Ensino fundamental, médio... Isso. Era no colégio, ele era um professor de geometria descritiva, né, que é uma matéria que usa desenho. Ele também estava estudando, ele estava fazendo engenharia, né, e era professor. E eu comecei a aprender e eu fui muito bem. E aí, naquela época, se desenhava à mão, né, no papel, né, como esse prédio aqui foi feito à mão e desenhada com lápis. Só que aí começou a surgir uma tecnologia que na época era estrondosa, que era o nanquim, caneta nanquim. Então, aquela preta. É uma caneta tinteiro que tem uma tinta nanquim, uma tinta que faz desenho, específico para desenho, igual aquelas antigas. Certo. E aquilo era muito difícil de usar, porque borrava tudo. E o seu Pedro, por ser idoso, ele não tinha paciência para aquilo. Eu comecei a aprender e comecei a fazer os projetos no papel nanquim. Mas era melhor ou era mais bonito? Muito mais bonito. Porque o lápis, você vê, o lápis, ele é uma cor assim, apagadinho. Aquele é preto, da cor da sua camisa. Preto. Só que ele borrava. Se você punha do lado do esquadro, assim, ele entrava por baixo, borrava tudo. Aí você tinha que raspar com gilete. Eu apanhei pra caramba aprender aquilo. Aí depois que eu aprendi, comecei a fazer, ele falou: faz pra mim. Porque os clientes pagavam mais por aquilo.
Quando mostrava um projeto feito a lápis, é uma coisa. Quando vinha no nanquim, nossa, que aí você colocava florzinha, sabe? Porque eu era bastante criativo. E aí eu comecei a fazer, e aí foi nesse, que é o filho do seu Pedro, Luiz Antônio Alves Filipe, um cara famoso. Aí ele falou, nossa, você tem jeito para isso. Você vai, olha, parabéns, que bacana. Evoluiu, aí comprou uma outra caneta mais evoluída ainda, que chamava Rotring. Me comprou essa caneta, eu comecei a usar e fui muito bem, foi evoluindo, e o escritório começou a crescer por conta disso, desse diferencial que ninguém tinha. Inclusive, clientes aqui de Guará ia lá fazer projeto por causa disso. E aí o escritório começou a crescer, foi indo, e eu também crescendo junto, fiquei 10 anos nesse escritório. Aí o senhor já começou a estudar? Aí que veio o caso, porque você imagina, eu com a mãe, eu tinha que sustentar a mãe, no escritório ganhava salário mínimo, ela vendia Avon nas ruas, nas casas, tá? Vendia. E aí um dia ele me chamou e falou, você tem que ser um engenheiro, tá no seu sangue, seu DNA de engenheiro. Eu falei, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou te ajudar. Mas como que você vai me ajudar e como que eu vou te pagar? Não se preocupe. Ele tinha uma situação financeira muito boa. Eu não tinha dinheiro para tirar foto 3x4 para levar para fazer o vestibular. Ele me levou lá, pagou, tiramos a foto, fui lá no Taubaté, fiz exame, o vestibular e tal, passei no vestibular e fui fazer a faculdade. Aí, no dia, eu falei com ele, e agora? Como é que eu vou te pagar isso? Que o Unital é particular, se paga. Aí a gente está em que ano, mais ou menos? Isso nós estávamos lá em 75, mais ou menos. 75? O senhor tinha 20 anos? Isso. Tá. Já era um jovem, né? E aí ele me fez a seguinte proposta. Jovem gafanhoto, não? Isso. Fez a seguinte proposta, que eu desafio alguém aqui a aceitar, tá? Mas eu aceitei. Isso que eu falo. Quando você confia no seu sonho, quando a vida te desafia, aposte em dobro. Foi o que eu fiz. Uau! Proposta que ele me fez. Olha, a faculdade sua custa isso. Você ganha isso. Você precisa me pagar todo mês isso. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um acordo comigo. É um pacto de morte. Nós dois aqui. Só nós dois, como nós estamos aqui. Sim. Quando você estiver na escola, quando você não estiver na escola, você está no escritório. E quando você estiver no escritório, você não está na escola. Você vai ter esse horário aí, de manhã, de tarde, de noite, durante 5 anos, incluso sábado e domingo. Você topa? Você está na escola, você não está trabalhando, você não está produzindo. Eu preciso do seu trabalho. Então, se você vai, lá é período integral na escola. De manhã tinha aula de tarde, outro dia tinha aula de noite, de manhã, era tudo assim como é mesmo, né? Eu respirei e falei, preciso falar com a minha mãe. Amanhã eu te respondo. Responde então, porque agora você já está na escola. Agora lascou. Agora ou vai ou racha. Você que decide. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, esse cara é louco, você vai morrer, você não vai aguentar. Eu falei, mãe, mas é minha oportunidade, não tem como fazer nada. A senhora não pode me ajudar, vendendo Avon nas casas, a senhora não vai conseguir me dar o que eu quero. Eu quero ser engenheiro, eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu quero ser isso, está no meu sangue. Então faz o que você quiser, se você acha que dá, vai lá, faz o que você acha melhor. Aí eu fui lá, segunda-feira cedo, foi pelo, eu topo. Então tá bom, vamos embora. Rapaz, foi difícil. Eu saía 5h40 da manhã de casa para pegar o ônibus às 6 horas na rodoviária. Ia para Taubaté, assistia aula, voltava, 11 horas, chegava em casa, almoçava, ia para o escritório, trabalhava. 6 horas pegava o ônibus de novo, que tinha aula às 7 horas em Taubaté, voltava, chegava em casa meia-noite, no outro dia estava no escritório, depois ia para Taubaté, chegava sábado de manhã, eu estava lá no escritório, às vezes tinha aula na faculdade, no sábado eu ia na aula, voltava à tarde, de noite, estava domingo, e assim foi, primeiro ano, segundo ano, e eu firme ali. Tanto que a minha esposa eu conheci nessa labuta aí, porque ela ia lá fazer trabalho, ela estudava junto com a esposa desse colega, né, desse meu amigo, e ela ia lá fazer trabalho, e ali a gente conheceu, porque ficava trabalhando de noite lá, vamos pegar uma pizza para nós. Vendo como que a oportunidade acontece, né? Aí rolou umas conversinhas ali, vamos sair, não sei o quê, e ele também era muito amigo. Não, hoje você está liberado, pode ir sair com ela à noite. Aí um domingo saímos, conversou, depois no outro domingo, e hoje estamos casados aí com 2 filhos. Então essa foi a história
de 40 vida, anos, da gente ter uma vontade de ser alguém na vida e agarrar uma oportunidade. E no dia, inclusive, da formatura, ele estava lá e eu peguei o diploma e falei, esse diploma não é meu, é seu. Eu falei, não, você fez por merecer, você fez a sua parte, eu apenas deu empurrão, tá? E, coitado, depois a gente tinha planos, o escritório cresceu muito, chegamos a ter 30 funcionários, eu era o gerente do escritório, muito bem, estava indo muito bem, fazendo loteamento, obras, estava muito bem, uma confiança muito grande em mim. Depois de 6 meses, coitado, ele contraiu um câncer no pâncreas e veio a falecer. Aí eu fui tentar a minha carreira solo, só que eu já trabalhava 10 anos dentro de um escritório, onde ele era muito, não é que ele era ausente, ele tinha muitos compromissos e não ficava lá, e tudo era eu que resolvia. Então, quando eu saí, eu só mudei de lugar, mas o Júlio Ferraz continuou a sua trajetória, e aí a gente vem dessa trajetória até hoje, estamos aqui, 41 anos de formado. Formei em 1982. Mas aí, quando que o senhor saiu do escritório? Eu saí logo depois que eu me formei, em 82, 83, eu saí. Tá. Eu me formei, ele já faleceu logo. Mas aí o senhor começou a trabalhar sem empresa? O senhor começou a trabalhar... Sem empresa. Profissional liberal, fazendo só projetos, né? Assim, porque eu fiquei muito inseguro também. Eu trabalhava dentro da minha casa, tá? Trabalhava dentro de casa, porque eu não tinha um escritório. Aí foi indo, a coisa começou a crescer, porque aí a minha mãe fritando um bife lá na cozinha, eu conversando com o cara na sala, aquele cheiro de gordura na casa, e ela muito simpática, vem almoçar com a gente, vem jantar, vem tomar um café. Eu falei, nossa, não é assim que funciona, a gente tem que ter um profissionalismo, mas é tudo amigo, né? Só que chegou uma hora que tinha 3 esperando, o outro lá pro lado de fora, e eu aqui falei, agora eu tenho que partir para um negócio mais profissional. Aí abri um escritório lá na Santa Rita, em Aparecida. Pequenininho, a salinha. O senhor é de Aparecida, então? Sou de Aparecida, nascido e criado em Aparecida. E aí dali começou a coisa a crescer, e hoje nós estamos aí numa coisa bastante diferente, né, do que começamos, mas sempre com o mesmo conceito desse trabalho todo, né, que eu tento passar isso para os meus colegas de trabalho, para entender como é que eu tive essa ousadia de colocar o meu nome na minha empresa. Isso é muito, eu já fiz vários cursos aí de liderança, de motivação, de treinamento empresarial, e todos os professores falam, você é um louco, ninguém coloca o nome na empresa, porque o dia que o senhor sair na rua, tomar vamos dizer assim, ficar embriagado, você vai perder todos os seus clientes. O dia que você abandonar a sua esposa, trocar de esposa, sua empresa quebra. O dia que você fizer alguma coisa de ilícito, sua empresa vai quebrar. Falei, então, professor, ela não vai quebrar nunca, porque eu nunca vou fazer essas coisas. Porque eu custei em dobro lá atrás. Exatamente. Né? Eu custei muito para chegar até aqui. Conheci a minha esposa trabalhando, estou com ela e não quero outra, gosto muito dela, tenho tudo que... É a pessoa que eu escolhi para conduzir a minha vida. Eu sempre falo para ela, eu sou a alça ou o caixão. Então, nós dois vamos juntos, tá? Não tenho nada de errado, não gosto de bebida, não gosto de jogo, não gosto de nada que atente contra o meu corpo. Gosto sim de correr, de me exercitar, de fazer aquilo que trabalhar. E o nome, graças a Deus, a gente é muito respeitado. Isso é muito importante. Que bacana, que história linda. Parabéns. O senhor assim, pelo que eu entendi um pouquinho, o senhor sempre esteve na construção, né? Na edificação, inclusive das pipas lá atrás. Sim, começou lá. E me chama a atenção, e se eu estiver falando alguma bobagem, eu preciso que o senhor me corrija, mas me chama a atenção que me parece que o senhor sempre, ou quase sempre, fez aquilo que o senhor gostava. O senhor sempre estava nessa questão da edificação, da construção, e depois foi para o desenho e nunca mais saiu. É isso mesmo? O senhor acha que se o senhor fosse, por exemplo, dar algum conselho, alguma coisa, seria alguma coisa atrelada nisso ou não? Perdi um ponto. Não, aqui. Você está correto. Olha, para os nossos internautas, eu digo que a verdadeira felicidade não é aquele monte de zero na sua conta corrente. Não é isso. Isso é um pouco da felicidade. Mas a felicidade não compra um amor. A felicidade não compra o seu sono.
Você pode comprar o melhor colchão no mundo, daquele que faz massagem, mas não vai comprar o seu sono. Você pode comprar a moça mais bonita do mundo, mas não vai comprar o amor que ela te dá. Você pode ter o melhor computador, mas você não vai comprar o conhecimento que você adquire. Então, isso tudo são coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e colocando em prática todas essas coisas e vendo que a minha realização pessoal é fazer aquilo que eu vim no mundo para fazer. É um alinhamento de propósito. Eu gosto de ser engenheiro e eu vivo a engenharia no sangue. Eu vejo a engenharia a todo momento, em tudo que eu faço, tudo é a minha vida. Se eu fosse um advogado como você, talvez eu seria o cara mais frustrado do mundo, porque eu estaria fazendo uma coisa para ganhar dinheiro. E hoje eu faço engenharia, claro, eu ganho dinheiro com a engenharia, mas o dinheiro é uma consequência da minha realização. Perfeito. Entendeu? É diferente. Uma coisa é você fazer, ter um diploma na parede, viver, porque eu quero ganhar dinheiro, tá bom? É o que muitos me perguntam, Júlio, o que você acha que eu devo fazer hoje, porque eu preciso ganhar dinheiro? Você acha que eu fazer, hoje mesmo me perguntou, fazer coisas de dados, lançamento de dados, software, programas, aplicativos, está dando muito dinheiro, acho que eu vou fazer isso. Você gosta disso? Não, mas eu aprendo. Não, gostar a gente não aprende, a gente nasce, está dentro de você. Precisa ver o que você gosta, o que você gosta de fazer. Roberto Chiniachik, não sei se você já viu, um grande escritor aí que fala, nossa, o cara é fantástico. Ele fala uma coisa muito legal, o segredo do sucesso é ser feliz. O segredo do sucesso é ser feliz. E como é que a gente é feliz? Fazendo aquilo que a gente gosta. Ter um alinhamento de propósito. Você tem uma vontade de ser advogado, mas você é um médico. Então você está desalinhado. O seu querer está diferente do seu fazer. Isso cria uma briga interna. Por isso que as pessoas são infelizes. Por isso que as pessoas buscam drogas, por isso que buscam um monte de coisas erradas, porque elas não são felizes. Se você me perguntar, nossa, Júlio, você tem uma empresa, você tem outras atividades aí, você é feliz com todos esses problemas que você tem? Eu te digo sem sombra de dúvida, eu sou o cara mais feliz do mundo. Se eu morrer agora, pode ter certeza, você vai olhar e vai falar, esse cara passou por essa vida, fez tudo que ele gostaria de fazer e que ele veio no mundo para fazer, e as obras dele estão aí. Então, esse é um cara que passou pela vida porque ele quis fazer tudo aquilo que ele quis fazer e fez. Eu te falo que eu tive um momento da minha vida, por condições do trabalho, que eu fui convidado a ser gerente de uma multinacional. Isso lá pelos anos de quanto? 1992, mais ou menos. Me fizeram um convite, um negócio muito grande, e na época me ofereceram $10 mil. Hoje seria em torno de R$50 mil por mês. E eu, sabe aquele afã, não tanto pelo dinheiro, mas pela projeção que eu iria ter, porque era uma coisa muito grande. Eu ia ser um gerente delegado de uma empresa multinacional dentro de uma cidade de 30 mil habitantes. Ou seja, eu ia me projetar demais. E me ofereceram e falaram, isso eu te dou, você não tem custo nenhum, carro na mão, telefone, mais esse valor. Topo. Vamos embora. Eu fiquei 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, depois eu saí. Você imagina alguém pensar que vai largar um salário desse? Porque eu era um piloto de escrivaninha. Sabe aquele cara que só assina relatório, que vê... Apertando parafuso. Isso, o que está ganhando, por que está perdendo, tem que mudar aquilo, tem que mudar ali. O meu sentimento de engenheiro, a minha vontade de construir, não estava sendo colocado em prática. Aquilo não servia para mim, eu não era o homem daquilo. Entendi. E qual foi a surpresa do meu patrão quando eu cheguei e falei, meu amigo, você me deu isso, eu sinto muito, eu não quero. Mas por que você não quer? Eu te dou mais dinheiro. Não é o dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. O seu dinheiro não está me fazendo bem, eu estou me sentindo mal. Eu ficar sentado atrás de uma mesa, eu não sou disso. Eu sou o cara de pegar um capacete, pisar no barro, sentir o cheiro do concreto, ver os caras suar junto com ele, comer na marmita, sentado assim num monte de tábua, entrar dentro de uma laje. Isso é minha vida, isso me dá ânimo para viver. Eu estou me matando aqui, eu estou morrendo aos poucos.
Sabe o que ele falou para mim? Você é o cara mais louco. Eu não vi brasileiro pensar desse jeito. Você é o primeiro. Eu falei, pois é, mas eu posso ser o único. Mas eu estou falando, eu não quero mais. Muito obrigado aí. Um abraço e fui embora. E vou cuidar da minha vida. E estamos aí cuidando. O senhor sabe que tem um questionamento que eu sempre me faço às vezes. Se eu não precisasse mais de dinheiro, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora? Essa é uma pergunta, assim, é uma reflexão que eu acho que todo mundo devia fazer. Sim. Internamente. E boa parte da nossa atuação, sabe, Sr. Júlio, tá muito atrelado a essa questão do talento, né? Por exemplo, qual que é o que é de praxe uma mãe fazer, né? Isso a gente faz porque o filho precisa passar de ano. Então, se o filho vai mal em português e vai bem em matemática, a gente fala, pô, estuda mais português, porque você precisa tirar nota de português. Matemática, esquece um pouquinho matemática. E ali já existe um vício que a gente traz para a nossa vida, né? Que é tentar melhorar aquilo que a gente sabe mais ou menos e não aquilo que a gente sabe de verdade. Exatamente. Diferente do que aconteceu. O Senhor é a prova e eu peço a liberdade para eu contar sempre um trechinho dessa história, sempre que eu for fazer uma palestra, alguma apresentação, porque o Senhor para mim é a prova de que isso é real. Porque quando o seu professor... ele viu o talento naquele tracejo, naquele desenho. Ele falou, olha, ao invés de você estudar português para ir bem em português, vamos arrepiar nesse negócio aqui, você vai aprender a desenhar com força. E começou a te ensinar isso, porque ele pegou aquilo que o senhor era bom e transformou em excelente. E o que foi? Qual foi o resultado disso? Seu escritório. Aí. Essa empresa que é super referenciada, que é super elogiada e está aí galgando cada vez maior crescimento, graças enfim, por conta de um cara lá que viu um talento que deveria ser lapidado. Poxa, que história incrível. É muito bacana. E aqui a gente tem que fazer também lembrar de um santo muito famoso, não sei se você já viu falar, São Beda. São Beda. Ele é um monge. Nunca ouvi falar sobre esse tal de São Beda. Famoso, se você pesquisar na internet, você vai encontrá-lo. São Beda foi um monge beneditino lá da a região lá de, não sei o lugar agora, mas é um monge beneditino famosíssimo que ele falava muito sobre a Bíblia, escrevia muito sobre a Bíblia. Em 1789 ele foi canonizado pelo Papa Leão XIII. Por quê? Porque ele falava coisas assim que era muito fora do normal para aquela época que se vivia, tá? Naquela época lá medieval, ele nasceu em 632, imagina, isso estamos falando de 2.000 anos atrás praticamente. Então São Beda, ele falava uma frase que é confirmada pelo sociólogo professor Mário Sérgio Cortella, de uma maneira assim ele fala muito assintoticamente sobre essa frase. Devemos ensinar tudo o que sabemos, vivenciar tudo que ensinamos e perguntar o que ignoramos. Olha que coisa maravilhosa. Ensinar tudo o que sabemos, vivenciar tudo o que ensinamos e perguntar tudo o que ignoramos. Ensinar tudo o que sabemos. O conhecimento não pode morrer. Eu tenho esses 40 e tantos anos de profissão, tá? De estudos. Já perdi a conta de quantos cursos eu fiz, que eu sou um estudioso nato, gosto. Então eu preciso ensinar para as pessoas tudo isso que eu aprendi. Porque eu não posso levar isso para o túmulo e deixar aqui para trás tanta experiência de vida. Segredo deixa só para a fórmula da Coca, né, senhor? Exatamente. Deixa eles lá. Não contar, mas a gente tem que contar. Contar. Vivenciar tudo que ensinamos. Como é que eu posso ensinar para você? Você trabalha comigo, você tem que fazer isso. Eu vou ali e faço tudo errado. Mas que cara, esse cara tem duas bipolar, ele fala uma coisa e faz outra. Não pode, a gente tem que falar, ensinar e vivenciar aquilo. Não pode viver naquela frasezinha, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso, é o hipócrita que fala isso. Exatamente. Né?
E por último, perguntar aquilo que você ignora. Isso é humildade. Isso é humildade. Você tem que ter humildade. Se você não sabe, pergunte. É tão bonito uma pessoa que pergunta. Você vê, às vezes, professores, mestrados, como é que você faz isso? Você fica olhando e fala, nossa, que sentimento de humildade que esse cara tem. Fosse outro, não, eu sou estrela, não vou perguntar nada para ninguém. Então, esse conceito de São Beda, eu passo para todos os meus companheiros. Depois eu vou mostrar para o senhor essa frase, ela em resumo, em 4 ou 5 palavras, ela está na lousa do lado da minha mesa. Ah, que legal. Então você conhece. É do São Beda. Que era do São Beda. O senhor sabe que eu fiz um ano de teologia. Então na teologia a gente não estuda as religiões, né? A gente estuda o estudo de Deus. Então a gente passa pelas religiões, mas não é o estudo teórico mesmo das religiões. Então eu nunca ouvi falar desse São Beda aqui. Procura para você ver. 1789, o Papa Leão XIII outorgou a ele o título de doutor, e posteriormente santo. Por todas essas... Não tem, essa é uma frase que ele citava muito, mas tem outras maravilhosas. Eu saquei a caneta aqui para escrever, na hora que o senhor começou a falar, eu falei, não, mas essa daqui eu conheço, essa aqui eu vivo. E o senhor sabe que em 2000, recentemente, eu acredito muito em energia. Acredito muito em energia. Um dos meus objetos de trabalho e de estudo é a energia. O cosmo. Sim. Isso. E o senhor sabe que, por exemplo, quando vai virar o ano, né? O pessoal vai lá, vamos pular as ondinhas, vamos pular de um pé só, vamos estourar champanhe, vamos vestir de branco, porque esse ano vai ser isso. Aí o cético ele vai dizer, não, mas é só um dia que pula para o outro. Eu concordo com ele que é só um dia que pula para o outro. Nada acontece de diferente, a não ser aquela atmosfera que você cria ao seu entorno. Exatamente. Aquilo que você vive, aquela energia que você traz para si. Isso. O senhor sabe que a virada do ano de 2021 para 2022, para mim, foi uma virada de ano muito importante. Muito importante. Naquela virada de ano, eu realizei um dos meus sonhos mais antigos. Aquele sonho que eu tinha desde criança. E naquela virada de ano eu resolvi mudar a minha vida. Foi quando eu raspei a cabeça, porque eu queria criar uma atmosfera diferente. Foi quando eu me dediquei mais à academia. E quando eu falo me dediquei mais à academia, não por estética, não, por performance, porque eu queria ter mais disciplina, eu queria ter mais empenho no que eu fazia, eu queria ter mais disposição de saúde. E eu trazia muito essa frase comigo, porque muitas vezes eu pregava muito saúde, porque eu queria viver aquela atmosfera da saúde, aquela atmosfera da atividade física, só que eu bebia bastante, eu fumava, e eu falei assim, eu tô sendo um hipócrita, que vergonha. Aí eu olhava no espelho e falava assim, a imagem que eu quero passar não é a imagem que eu vejo. Isso. E olha que terrível que é isso para um ser humano olhar para o espelho e falar, quem é você para falar tudo que você fala? Exatamente. Aí foi quando eu reformulei minha vida inteirinha. Aí foi quando eu parei de fumar. Aí foi quando eu mudei mesmo. E hoje a gente vive vive uma vida diferente, né? Eu vivo aquilo que eu prego. Não sou hipócrita de dizer faça isso e não fazer para dentro de mim, para dentro de casa, né? Exatamente, Renato. E aí você entra numa outra ciranda. O que é felicidade? A felicidade é viver aquilo que nós praticamos. Tá certo? Você, quando estava fazendo uma coisa e realizando outra, você era infeliz. Sim. Agora, o que você faz? Lembra que eu falei que eu sou o cara mais feliz do mundo? Porque eu vivo aquilo que eu gosto, aquilo que está dentro de mim, eu faço aquilo com o maior prazer.
Eu sempre brinco, às vezes aqui no escritório, passa alguém ali no sábado, domingo, à noite. Pô, mas vocês trabalham? Aonde que você trabalha? Não, eu passei lá no seu escritório, tá cheio de gente. Não, ela estava divertindo, aquilo é brincadeira. Porque todos lá estão brincando. Porque aquilo para nós, quando a gente trabalha e gosta do trabalho, não é trabalho, é diversão. Então, eu tenho alguns termômetros que eu fico analisando meus colaboradores, eu fico olhando, o cara está olhando, falta 10 minutos para sair, não serve. Esse cara não está empenhado no trabalho dele. Empenhado é aquele, nossa, já são 5h30, puxa vida, passei da hora. Passou rapidinho. Ele não viu, porque ele está se divertindo, aquilo para ele é uma diversão, aquilo não é uma imposição, aquilo não é você não acabou o mundo, eu sei que tem vários empresários nos ouvindo, esqueçam aquela teoria que eu te dou dinheiro, você me dá hora. O mundo mudou. Hoje vai sobreviver aqueles que melhor se adaptar ao mundo. Você veja que em 2021 eu sempre procurei me inteirar de software, de programação, de fazer um cálculo, de tudo. Lógico, quando eu me formei, nós tínhamos uma calculadora que estava começando, a gente usava regra de cálculo, uma que entrava dentro da outra, aquela uma coisa de louco, um negócio maluco. Era aquilo que tinha no momento. Depois surgiu a calculadora, depois surgiu o computador, e eu fui comprando, fui adaptando. Hoje a gente tem notebook de última geração. Só falar, né? Só falar que ele responde. Exatamente. Então, isso tudo são inovações que você precisa acompanhar. E melhor vai sobreviver, quem vai se sair melhor? Aquele que melhor se adaptar. Então, 2021, chegou a pandemia. E todo mundo preso dentro de casa. O que eu vou fazer? Vou ficar lavando cachorro? Vou ficar limpando piscina? Vou ficar dormindo? Não, vou procurar o que fazer. Arrumei um curso, EAD, né, à distância, do INBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia Continuada. Vou fazer um curso de pós-graduação. Nossa, mas eu com 60, na época, 66 anos, vou fazer curso de pós-graduação? Não, eu vou fazer. Eu quero fazer. 2 anos e meio, pauleira, e fiz o curso. Mas a minha dificuldade é que eu não sabia como é que eu entro nesse negócio de TeamView, como é que é isso, como é que eu onde é que eu aperto, como é que eu vou falar com o professor, tem que apertar o microfone. Aí peguei umas aulas lá com um amigo, lá me explicou tudo. A primeira aula foi terrível, fiquei apavorado. Eu não estava preocupado com a engenharia que eu estava vendo, e sim como é que apertava aquelas sua aplicada ali, aplicada, né? E tive que me adaptar. E foi 2 anos e meio maravilhosos, um dos momentos mais felizes da minha vida. Aprendi pra caramba, eu compartilhei com muitas pessoas. Hoje tem amigos no Mato Grosso, em Rondônia, em Pernambuco, no Amapá, e no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, porque estavam ali 39 colegas fazendo curso. E curiosamente, eu era o mais velho que o professor, mais velho que todo mundo. O que o pessoal tinha de idade, eu tinha de formado. Olha aí. Entendeu? No dia da apresentação, inclusive, o professor, para conhecer todo mundo, o professor Gasparini, famosíssimo professor do IPT. Aí vamos à apresentação, por ordem alfabética. Ana Lúcia, formei em 2017, sou funcionária pública, tá bom. Não sei o que, formei em 2019, foi todo mundo com 2, 3 anos de formado. Falei, meu Deus do céu, como eu vou falar isso aqui? Aí foi chegando no J, Júlio César Ferraz de Araújo. Aí o professor olhou, cabelinho branco, seu Júlio, o senhor é formado? É, professor, formado em 1982, tem 40 anos de formado. Quase 40 anos de formado. Aí ele, nossa, mas o que o senhor está fazendo aqui? Pergunta dele, eu tenho 39 anos, estou dando aula aqui para o senhor, acho que o senhor tem que estar no meu lugar. Eu falei, não, professor, eu quero aprender, eu sei que eu não sei tudo. Sim. Nunca pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar. Então eu estou aqui para aprender com todos esses colegas aí, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa aqui. Não, mas o senhor tem muito para nos ensinar, a sua experiência de vida. Então você vê, eu aprendi a fazer um curso à distância, e hoje eu confesso para você, se tiver que ir lá sentar para fazer como eu fazia antes, não precisa mais, porque eu já sei fazer tudo agora. Agora eu faço videoconferência, converso, troco ideia, projeto, mando projeto, devolvo projeto, a gente corrige projeto na mão agora, né? Porque hoje tem essa ferramenta que você pode estar lá, como estavam esses dias lá na Itália, lá eu aqui fazendo projeto, olhando. Então, se adaptando ao momento que a gente aprendeu, né? Aquela situação pandêmica lá nos levou a ter que conviver com essas diferenças. Não tinha mais o presencial.
Entendeu? Então, isso é evolução. A gente aprende e vamos aprendendo cada vez mais. Uma coisa que eu gostei muito, desde o começo também, que o senhor tem falado, é sobre as oportunidades, né? O senhor brincou, pô, lá eu conheci minha esposa trabalhando, coisa e tal, mas é uma questão de oportunidade, né? A gente saber perceber todas as oportunidades que nos são apresentadas em qualquer momento, né? Qualquer momento. Eu dizia essa semana ainda que a gente fechou um contrato, semana passada a gente fechou um contrato que eu conheci a pessoa na casa de um colega onde estávamos em 6 pessoas. Eu conheci a pessoa ali, a gente estava batendo papo falando sobre qualquer coisa que não tinha nada a ver com o trabalho, mas eu conheci a pessoa ali. Então, assim, de um bate-papo qualquer surgiu um contrato bem bacana para o escritório. E foi uma oportunidade sem pensar, sem querer, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma mensagem, por exemplo, subliminar ali que eu estava lançando. Não, foi sem pretensão. Eu só percebi a oportunidade. E essa é uma grande sacada que, inclusive, o senhor acabou de falar sobre a pós. O senhor dizia, eu fiz a pós e hoje eu conheço pessoas de muitos lugares. Porque são oportunidades. E aí, Renato, a gente cai numa uma frase muito célebre também, que o empreendedor, ele vê oportunidade onde existe dificuldade. Não é isso? Então, onde tem uma dificuldade, o empreendedor olha aquilo ali e vê, olha, aqui eu posso resolver esse problema e vou resolver e vou me projetar e me projetando vou também ter meus recursos financeiros referente ao meu trabalho. Foi o que eu fiz nesse curso de pós-graduação, é um curso de patologia e terapia das condições. O que é? A doença e a cura das condições. Então, hoje é um ramo assim, bastante difícil de encontrar, são poucos profissionais que existem nessa área. Você vê prédios que estão caindo, prédios que estão fissurando, trincando, piso afundando, ninguém sabe da solução para essas coisas. Então, eu enxerguei naquilo uma maneira que está atrelada à minha profissão, tá? Isso faz parte da minha profissão, eu construo. Mas e quando a construção que outros fazem, que tem problema, quem que resolve? Resolve de maneira errada, não fazem certo. Então, já fiz um 5º curso desse que eu já faço. E eu fui buscar soluções para esses problemas e apresentar soluções para esses problemas que eram insolúveis. Então, é aquela oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de mostrar aonde tem. Agora mesmo, semana que vem, nós vamos no Paraná e ver uma situação de um prédio que está com problema lá. Um colega aí que nos indicou, inclusive desse curso que eu fiz, porque agora criou-se aí uma rede lá de todos. E por eu ser o sexagenário lá, eles confiam muito, então manda fotinho, só juro, estou com esse problema aqui, apareceu uma trinca aqui, o seu Ió está abrindo aqui, ela foi para lá agora, desceu aqui, está na fundação, o que o senhor acha que é? Fala, olha, escora logo e vai procurar isso aqui, que certamente está lá embaixo. Eu vou mandar outra foto, o senhor pode vir aqui? Posso, vou lá, com o maior prazer, porque isso a gente tem esse intercâmbio. Então, isso é uma oportunidade de uma necessidade que se criou de uma profissão que é, assim, vamos dizer, é um funil que tem poucos ali. Tem uma frase, né, não é bem assim, mas diz que o invento, todos os inventos, né, tudo que é não só tecnológico, todos os inventos, eles surgiram de pessoas que não acreditavam no impossível, né? Exatamente. Porque normalmente a gente fala, pô, mas isso é impossível, aí de repente vem alguém e cria aquilo que a gente acha, não, é isso. Como é que criaram o impossível? Exatamente. E ô Brito, aqui é com você, Brito. Estou aqui mais uma vez para falar aquela frase que eu falei para você, que eu falo em todos os episódios. Semana passada eu gravei um episódio e eu falei, olha, eu acho que em todos os episódios eu já falei essa frase, porque essa frase é o meu mantra e ela, em todas as conversas, eu tenho a oportunidade de falar. O senhor disse aí que o empresário, ele caça na dificuldade que ele consegue criar a oportunidade, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz que mar manso nunca fez bom marinheiro. Isso. Mar manso nunca fez bom marinheiro. Quando o negócio estiver pegando fogo,
aquela coisa assim acontecendo, tudo tá acontecendo. É aí que a gente vai criando musculatura, é aí que a gente vai criando mais resistência, né? Até porque a grande sacada para mim aqui mesmo, com todas as dificuldades que a gente enfrenta dia a dia, é não pedir por problemas mais leves, mas é fazer com que a perna fique mais forte para aguentar carregar cada vez problema mais pesado, né? Exatamente. Não é querer levar a viga mais leve, né, seu Júlio? É trabalhar a perna para levantar uma viga mais pesada. E o soldado só é visto quando ele está na guerra. Quanto maior a guerra, mais que você vê o valor daquele soldado, não é verdade? E assim, e a oportunidade, e a dificuldade, Renata, acredite, a dificuldade torna as pessoas melhores. Tem aquela célebre frase também lá da ferradura, né? A boa ferradura é aquela que ela é bastante martelada, que passa bastante no fogo. Aquela é ferradura boa. A que não é muito martelada não é de boa qualidade. Por quê? Na nossa vida é assim também. Quanto mais paulada você leva, quanto mais sofrimento você passa, quanto mais você é exigido, quanto mais dificuldade é imposta ao seu trabalho, mais você se torna forte. As pessoas hoje, por isso que eu falei, não dê nada para os seus filhos, dê a eles a vara para ele pescar, faça com ele conquistar suas coisas, porque se você der tudo para ele, vai se tornar uma pessoa que tudo cai do céu para mim e eu não preciso fazer nada. Fácil, né? Então tem que ter a dificuldade cria homens mais fortes, homens mais que tem uma conduta, que sabe como se portar diante da dificuldade, não entra em pânico, não entra, sabe como se proceder, sua inteligência emocional fica muito mais apurada, porque ele já passou por aquilo, ele sabe como conduzir aquilo num momento de dificuldade. Isso tudo faz parte de um processo, né, que a pessoa passou por ele e assimilou aquilo, e aquilo vai embora. Então, isso é de praxe, você tem razão, concordo. E é bíblico. Agora eu não me lembro qual é, eu estava tentando lembrar aqui, mas eu acredito que esteja em Mateus. Fala que, eu não me lembro também certinho, mas prego que está com a cabeça para fora merece martelada. Exatamente. Então é assim, só é martelado o prego que está mais alto. Não adianta, e é assim mesmo, a gente vai receber para o lado. E sempre, né, dentro disso tudo que a gente está falando, eu pego muito lá da minha infância, tá? Eu vejo tudo isso que eu te falei aí da minha bicicleta aí, eu vejo, tá lá também, já que você citou na Bíblia, o livro de Provérbios, tá lá, tem uma frase muito bonita: educai as crianças no caminho do bem, que mesmo depois de grande jamais se desviará dele. Olha que legal, educai as crianças no caminho do bem, que mesmo depois de grande jamais se desviará dele. Uma criança que tem uma educação onde o pai exige, onde o pai cobra, onde o pai não dá margens a fazer coisa errada, certamente será um adulto muito responsável, muito sério, muito honesto, muito ético, principalmente dentro da sua profissão. Então isso é o que a gente tem que fazer. Tá? Isso é o nosso trabalho, é a nossa vida, e é isso que nós vamos deixar, né? Porque é tão bonito, às vezes, bonito no sentido que eu digo da pessoa. Tem um falecimento de alguém e você vai ali, olha, nossa, essa pessoa foi uma referência para mim. Eu me espelhei muito nessa pessoa, vou sentir muita falta dela, porque ela deixou um legado aqui de coisas boas que eu uso na minha vida hoje, né? O senhor sabe que o pessoal fala, né? Uma das formas de ensinar é através do exemplo. Eu vou dizer para o senhor que, para mim, não é uma das formas, é a melhor e, de repente, a única forma de você realmente ensinar é através do exemplo. Exatamente. E uma das coisas que eu falei para o senhor da virada de ano de 2021 para 2022, uma das coisas que eu passei a perceber dentro de mim e trouxe isso para dentro do escritório e trouxe isso para a minha vida, é que normalmente quando a gente vai empreender, as pessoas falam, começa pelo porquê, porque você está fazendo, porque você quer fazer e porque você está vivendo. Eu parei de pensar no porquê, seu Júlio, e comecei a pensar no porquê.
Quando eu parei e comecei a pensar no porquê, muita coisa mudou para mim. Aqui, ó, vou dar uma suquinha pro senhor. Não, obrigado, não precisa estar sem açúcar mesmo. Muita coisa mudou. E essa questão do exemplo, eu vejo muito no que o senhor está dizendo aqui, porque eu conheço mais próximo o Felipe, mas eu conheço de vista e conheço também por pessoas falarem com muito carinho os seus filhos. E eu acredito que o senhor seja um mentor incrível para eles aí. E eles seguem essa jornada do senhor? Como é que é? Segue. E já que você tocou nesse assunto, veja só, na condição de gestor de uma empresa, né, como eu, sócio proprietário da empresa Júlio Ferraz, que tive a ousadia, como eu já falei, de colocar o meu nome lá. Então, tem uma frase também que diz que o líder arrasta pelos seus liderados pelos seus exemplos. Então, se eu sou um líder, dono de uma empresa, proprietário de uma empresa, o meu funcionário passa na rua, vê eu lá num bar, lá embriagado, vê eu lá fazendo coisas erradas, eu não pago as contas direito, eu dou rasteira em todo mundo, faço coisas erradas, como é que ele pode se sentir seguro dentro de uma empresa se o dono da empresa não transmite aquela segurança que ele precisa? Então, o líder, ele arrasta pelos seus exemplos. Tem que ser exemplo para aquilo ali. Então, foi exatamente o que você tocou aí. O Felipe, você falou que eu tenho 3 filhos. O Felipe é meu filho adotivo. Não é meu filho consanguíneo, igual é o Ricardo e a Camila. O Felipe é uma história muito bonita, se você me permitir aqui. Por favor, quero muito saber. O Felipe, a nossa história começa lá quando ele tinha mais ou menos 10 anos de idade, num sábado, aqui na porta do meu escritório, apareceu uma criança lá de... Quantos anos o Felipe tem hoje? Hoje tem, acho que 27, 28 anos. Não tem 30 anos ainda. 30 anos, mais ou menos. Então, essa criança apareceu lá numa bicicleta, muito chinelo, com uma bermuda estranha, aquela camiseta cavada, e o escritório estava aberto, e estava ali, de vidro, né? Você vê os computadores, e ele parou na porta, eu estava em pé na porta, ele chegou e me perguntou, vocês fazem planta de casa? Eu falei, uma criança perguntando isso, mas eu, como sempre, sou educado, faço sim. Por quê? Você quer fazer uma? Não, porque eu sei fazer. Olha, 10 anos de idade, você sabe fazer? Aí eu me interessei, falei, então entra aqui, vem aqui. Aí sentou, faz uma aqui que eu quero ver. Aí ele ligou o computador. O senhor colocou ele para dentro para fazer? Na hora. Falei, senta aqui, vem aqui que eu quero ver. Aí ele pegou, ligou o computador. Naquele tempo, o AutoCAD que a gente usa hoje tem em português, naquele tempo era tudo em inglês. Point, tudo escrito em inglês. Ele pegou, ligou e começou, o senhor quer que eu desenhe o quê? Tá essa aqui, faz essa aqui para mim. Tinha uma do lado, assim, copia isso aqui. Aí ele começou, nossa, mas o que é isso? Ele sabe mesmo. Ele sabe, ele não tá blefando. Entendeu? Legal. Olha só, aí eu gostei, sabe? Fiquei, nossa, como é que você aprende isso? Olha só, a outra lição de vida. Sabe que é meu pai? Ele dá R$1 para mim, para cada comando que eu aprendo a fazer no AutoCAD. Que o pai dele sabia mexer no AutoCAD. Então ele me ensina e fala, ó, cada comando que você aprendeu eu te dou R$1. Eu tô com um pacote de R$1 em casa desse tamanho. Mas você, olha aqui, seu olha só. Júlio, eu tô vendo uma criança que em outra era, em um outro momento, teve uma história, um início de história parecido com o do senhor. Só que o senhor era com pipa. Exatamente. Você vê como é que o mundo vai... Meu Deus, que incrível. Conta mais. E aí, naquele momento, eu vi aquela criança daquele jeito e eu gostei. Falei, olha, faz o seguinte, isso era sábado, né? Segunda-feira, vem aqui para você ver que a equipe está aqui, todo mundo, tem mais desenhista, para você aprender mais. Porque ele fazia, mas assim, ele era muito automático para fazer. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Entendi. Vem aqui, ele replicava só, né? Ele não tá. Mas ele tinha noções, isso me interessou muito. Vem aqui para você aprender. Na segunda-feira eu cheguei lá, eu chego muito cedo, 15:07 da manhã, igual eu lá atrás, tantos anos atrás, ele estava na porta lá com a bicicletinha velha dele lá, e me põe, ô, seu Júlio, bom dia. Nossa, você veio mesmo, eu tinha até esquecido. Eu falei, não, vamos entrar aqui, abrir a porta.
muito proativo, já entrou lá, já começou a limpar o banheiro, limpar tudo, arrumando as coisas no lugar. Onde é que eu vou ficar? Falei, pode sentar aqui, que daqui a pouco a turma está chegando. Aí chega às 8, aí você vai ficar aqui. Aí chegou, na época tinha vários desenhistas, né? 2 desenhistas, mais a secretária, foi chegando todo mundo, aquele menino lá dentro. E o que ele está fazendo aqui? Não, ele veio aqui para aprender, mas não temos tempo para ensinar nada, vai aprender o quê? Não, mas ele não sabe nada, isso é uma criança. Liga o computador que você vai ver que ele sabe. Aí ele começou vendo o pessoal trabalhando e foi ficando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tá? Falou, não pode vir com essa roupa aqui, vamos arrumar uma roupinha melhor para você, né? Uma camisa, camiseta cavada, essas coisas, não é legal. E foi indo, foi passando. Mas o relacionamento com a família dele? Não, não, escuta só onde que chegou. Foi uma brincadeira, ele foi lá, vem aqui para você aprender. Só que ele gostou, ele foi. Um dia estragou a impressora, dá uma chave de fenda que eu vou arrumar a impressora. Criança desse tamanho, eu falei, que isso? Você vai estragar a impressora. Desmontou a impressora inteira em cima da mesa, parafuso para tudo quanto é lado. Daqui a pouco, rapaz, mas você estragou a impressora. Não, calma, eu vou limpar ela, tá, o cartucho, não sei o que, o cabeçote, o cara arrumou tudo que é para a impressora funcionando. Eu falei, nossa, mas esse menino é um gênio. Esse menino não é normal. Vamos. E aí começamos a ensinar ele. Vai, faz isso, os layers, né, do AutoCAD, que tem que pôr, ele não tinha noção disso, fomos ensinando, e ele aprendeu apanhando, literalmente. Pode perguntar para ele, tinha um colega, um funcionário nosso que chamava Paulo, cada vez que ele errava, dava um croquinho na cabeça dele, batia nele, pegava a régua, batia na cabeça dele, e ele, não me bate, eu vou aprender, você é burro, menino. E assim foi, é verdade. Sensacional. Foi crescendo. Chegou um dia, nós tivemos lá a visita inesperada de uma denúncia que teve, que era trabalho infantil na empresa Júlio Ferraz. Aí fomos lá para o juiz, foi o pai, a mãe, ele, eu, nós tudo fomos lá no juiz, e ele falou que ele queria trabalhar, porque ele queria, o pai falou, eu assino, eu falei, mas não pode, ele é criança, não, mas ele está cumprindo horário, ele está indo na escola, ele vai na escola, e vai, não, eu quero ficar, eu vou me matar, eu morro, eu quero ficar. Foi uma encrenca que você não imagina. Eu fiquei numa sinuca de bico, eu não sabia para que lado pulava, porque eu... Mas o senhor teve um bom mentor, um mestre que te deu o exemplo de que um talento precisa ser lapidado. O senhor estava seguindo somente, tão somente aí, o que o senhor, o melhor de todos os exemplos na sua vida tinha te dado. Inclusive eu falei isso para o juiz, excelência, com todo respeito, mas uma criança dentro do escritório, no horário que não é da escola dele, ele estuda à noite, ele está aqui, está aprendendo. É melhor aqui do que ele lá na rua sendo aliciado por um traficante, por uma coisa errada. Ele está aprendendo, vai ser um grande homem. Eu estou me dispondo a fazer isso por ele. Eu quero pagar por isso. Mas o senhor não pode. O Código da Infância e Adolescente não permite isso. Tá bom, então não permite. Então você vai embora. Acabou. Não vou. E começou a chorar. Entrou em pânico. Eu sei que aí o pai assinou lá um termo e mais outras coisas. Fizemos um TAC lá que não podia ficar o dia todo, só algumas horas. E enfim, foi. E foi aprendendo. Eu fui em todas as formaturas dele, tá? Fui levá-lo a fazer exame para servir o exército lá que ele completou 18 anos, levei ele lá. Foi o pai dele, ele tem um pai muito bom, meu amigo, tudo, gosto muito dele. Mas assim, a nossa relação é muito próxima, então eu acompanhei ele em todas as fases dele, tudo, eu estava junto. E hoje está aí, entrou na engenharia, se formou engenheiro, hoje é um grande profissional, altíssimo nível de qualificação. Um grande empresário também, além de profissional, também um empresário. É o meu filho, tá? Já adotei, ele também já me adotou como pai e se dá muito bem com a Camila, né? Que também é minha filha, com o Ricardo, com a minha esposa, chama minha esposa de mamãe. Então, é uma história assim muito bonita que aconteceu. Tá? Tem um respeito muito grande por mim, eu por ele. Brigamos profissionalmente, briga de quase sair no tapa mesmo, porque aí é um engenheiro com uma experiência de 40 anos e um outro mais jovem. Eu quero fazer de um jeito, ele quer fazer do outro, mas briga no sentido profissional. E briga que você fica, a gente que, né, que tá como aquela águia ali voando mais alto, a gente olha por cima e vê, esses dois estão brigando porque cada um quer fazer melhor. Isso é bom para a empresa que ganha, o cliente que vai sair no lucro, porque aqui não está tendo briga de egos, de nada.
A gente está brigando por causa de procedimentos técnicos, por tecnologias modernas. Já foi viajar até para fora do país, fazer cursos de pós-graduação em proteção, que ele é especialista nisso. Um cara espetacular, uma pessoa de uma bondade infinita, de uma educação privilegiadíssima, que eu tive o prazer e o privilégio de retribuir para o meu amigo que está lá no céu tudo aquilo que ele fez por mim, estou fazendo por ele. E agora já passei para ele. Agora você tem um compromisso de escolher também o seu novo. Eu sou o seu anjo hoje. Agora você é um anjo de algum outro. Já escolha na equipe aqui, já tem um lá que ele já adotou, vai fazer a mesma coisa. Você vai ajudá-lo também a chegar onde você chegou. E isso é a que faz a empresa Júlio Ferraz ser o que é, porque todos têm um compromisso de ajudar. Você entendeu? A gente tem uma postura ética, profissional e de família. Realmente, eu falo para todo mundo, a nossa empresa é uma empresa familiar. Eu tenho hoje 200 filhos, porque eu os considero como meus filhos e eles me consideram como pai. Desde lá o servente de pedreiro, o mestre de obra, o encarregado, o engenheiro, o arquiteto, todos eu considero como meus filhos. E dou a eles o carinho necessário, ensino tudo que eu sei, e eles também me respeitam muito. A gente vive num clima assim de família. Isso é muito legal. E essa história do Felipe é fantástica. É para arrematar. Que coisa incrível. Muito bacana. Que história incrível. E nessa trajetória toda, eu sei que o senhor, como todo empresário, como todo empreendedor, deve ter em algum momento vivido aquela montanha russa de acertos e erros, e vou, não vou, vou por esse caminho, vou por aquele, e tem muita coisa para ensinar. Mas se o senhor pudesse, em toda essa trajetória, puxar, de repente, alguma coisa ali que o senhor viu que não funciona, para ensinar para a gente, falar assim, olha, isso aqui é um passo perigoso, isso aqui é um passo difícil, eu acho que a gente não pode fazer dessa forma. O que o senhor poderia falar? Eu posso dizer, Renato, assim, muito firmemente, não faça aquilo que o seu coração não manda. Tá? Deus nos deu em inglês, né, o feeling, tá? Deus nos deu essa, vamos chamar assim, esse talento que está guardado lá dentro. E quando você sentir, pode ser coisa, olha, eu tenho experiência que eu posso contar inúmeras aqui, tá? Clientes que chegam lá no escritório com um monte de coisa e, sabe, a gente olha, estuda, tá todo mundo feliz, olha, vamos abortar isso aqui. Por quê? Não vamos fazer. Mas por quê? Meu coração não manda. Mas é um negócio milionário, nós vamos ganhar muito dinheiro. Não vamos fazer. Tá bom, papai. Felipe mesmo. Tá bom, papai. O senhor falou, o senhor que manda, não vamos fazer. Mas isso aqui ia nos projetar muito. Não vamos fazer. Deixa quieto. Deixa pra lá. Passa o tempo, 6 meses depois, a gente escuta. Lembra aquela empresa que veio aquela vez aí? Nossa, cara, deu um tombo aqui, deixou todo mundo falando sozinho, deu um rolo desgraçado, não sei o quê. Qual é? Ah, é aquela? E aí, Felipe? Como é que o senhor sabia? Eu não sabia. É o meu coração que falou para não fazer. Em compensação, tem coisas que você olha, você vê e você... Nossa, mas isso aqui é desacreditado, não dá para fazer. Vamos mergulhar de cabeça. Aqui vai dar certo. Mas como é que o senhor sentiu isso? Pode fazer que aqui vai dar certo. Aí a coisa começa a andar, daqui a pouco começa a surgir outra coisa, você olha, é o seu coração que manda. O senhor sabe que a minha esposa, ela diz, né, que a intuição nada mais é que espírito atento. Exatamente. É isso aí. O espírito está atento e a intuição é que pode se... Não adianta você querer brigar com a sua intuição, com esse feeling que Deus nos deu. Isso é... Você falou do universo, eu acredito muito nisso. E eu prego muito o livro lá, The Secret, O Segredo, sim. Né? O que eu faço, bate no espelho e volta. Então eu faço bem, o bem me volta, ondas do bem vão lá no universo e volta aqui com ondas do bem. Então isso é a minha filosofia de vida, que eu sempre penso nisso. Então,
quando eu vejo isso, eu sinto essa energia que é negativa. Eu falo, não vai ser legal, não vai dar certo, não vai, não adianta e não vão fazer. E eu sou muito cético nisso, sabe? Já teve coisa, proposta pronta, montada, vamos ter... Não vamos não, deixa quieto, vamos declinar. Mas por quê? Porque não é bom. Por como é que você sabe? Não vão fazer e a gente não faz. E depois o tempo passa, a gente descobre que realmente era uma barca furada que a gente estava entrando nela, entendeu? Então, conselho que eu dou para todos é cuidado com as propostas, ainda mais hoje, né? A gente tem muitas propostas, vamos chamar até indecentes, né? Propostas assim que são altamente tentadoras. Cuidado com isso, cuidado. Deixe o seu coração falar mais alto e o que ele falar, faça, que você tem certeza que você vai estar no lugar certo. Sensacional. O senhor dizia um pouco mais cedo sobre da confiança, né, do nome do senhor estar ali na frente e das pessoas olharem para o senhor e, pô, se o senhor tiver algum desvio de conduta, quer dizer que a empresa também terá um desvio de conduta. Eu sempre falo para os nossos clientes e para os nossos mentorados que a empresa sempre vai ser o espelho do dono, né? Exatamente. Então, por exemplo, aquela reflexão que eu fiz, contei aqui para o senhor, de olhar no espelho e enxergar uma coisa diferente daquilo que eu vivia ou daquilo que eu pregava, é uma reflexão que eu gosto muito de propor aos nossos clientes mesmo, de olhar para o espelho e tentar enxergar a sua empresa. Quando você olha para o espelho, o que você vê? Você vê uma pessoa fatigada? Você tem uma empresa fatigada. Você vê uma pessoa forte, uma pessoa valente, uma pessoa feliz, uma pessoa receptiva. O que você vê? Porque é assim que as pessoas olham para a sua empresa, é assim que você transparece para os seus colaboradores, para os seus clientes, porque o exemplo arrasta. Arrasta, o exemplo arrasta. Você chega... Eu tenho o maior prazer, não é demagogia, não é, eu sou assim, sou uma pessoa extremamente humilde, gosto muito dos meus colaboradores, um servente de pedreiro, por exemplo, eu sei o nome de todos, pego na mão de todo mundo, abraço todo mundo, tá sujo, tá suado, não tem problema, é meu, é gente minha aquilo ali, entendeu? Então isso, os proprietários mesmo olham, nossa, você conversa com todo mundo? Converso, mas por que eu não posso conversar? Eles são eles que me ajudam a fazer o meu trabalho. Eu não sei assentar um tijolo, eu não sei concretar uma laje, eles que sabem. Então eles precisam entender que eu sou igual a eles, eu não sou diferente, não é porque eu tenho um título, que eu sou engenheiro, que eu sou diferente deles, eu fico só no ar-condicionado. Não, eu como na Marbitex junto com eles, entro no barro junto com eles. Isso torna a gente igual. É o princípio da igualdade. O cara olha e fala, esse cara é diferente, nós temos que ajudar, porque ele é igual a nós. Tá? Ele é exatamente o nosso perfil, não é diferente. Eu vejo muitos erros aí, principalmente na construção civil. Você sabe, nós engenheiros temos um título de curso superior. Então, em teoria, deveria ser chamado de doutor, igual o médico. Sim. Igual você tem um anel de advogado no dedo, tem que chamar de doutor, Renato, tá bom? Mas você chega na obra... Essa formalidade. Essa formalidade, isso em tempos era assim. E muitas das vezes eu chego em obra, o doutor, pelo amor de Deus, doutor é aquele cara de branco, aquele troço no pescoço, que vai escutar seu coração. Eu não sou doutor, eu sou engenheiro. Não, mas o senhor tem que respeitar. Respeito é uma coisa, mas me chamar de doutor, para mim eu me sinto como ofendido, porque isso transporta uma situação de superioridade. Eu não sou isso. Entendeu? Então, isso é uma quebra de paradigma que a gente precisa ter, entendeu? A humildade, isso tudo. E eu vejo muito isso em obra, ao contrário. O cara chega na obra, um servente, e fala, quem é você para falar comigo? Sabe? Já tira o cara. Você acha que esse cara vai remar do lado dele? Não vai. Vai remar contra, porque já cortou. A autoestima dele foi lá embaixo, no chão. Isso é o princípio da liderança. O líder não pode proceder dessa forma. O líder precisa inspirar confiança, precisa ser amigo, precisa ser companheiro, precisa ter muita resiliência. Né? E isso é liderança, é assim que se lidera. Dessa forma você arrasta pelos seus elementos e leva ele para onde você quer sem ele perceber.
Não é verdade? Com certeza. É isso aí. Que sensacional. Júlio, agora, imagina assim, eu fico até meio sem jeito de dizer isso para o senhor, porque o senhor já disse tanta coisa, tanto conselho bacana, tanta frase bacana, mas eu sei que, por exemplo, existe algum mantra, alguma frase interna, alguma questão assim que o senhor leva internamente, e eu gostaria de saber. Imagina que o senhor vai falar alguma coisa agora, imagina que o senhor pudesse levar uma mensagem, seja uma frase, seja uma palavra, seja um jargão, seja um poema, o que for, uma música, não sei. Imagina que o senhor tem a oportunidade agora de dizer alguma coisa, e essa coisa que o senhor dizer, imagina que seria traduzida em todos os idiomas e fosse transmitido em todos os smartphones agora, nesse momento, para que todas as pessoas pudessem ouvir. O que o senhor diria? Eu posso dizer agora, Renato, é uma poesia, não sei se eu vou lembrar, que faz muito tempo que eu vi isso, que é a poesia do vencedor. Eu me considero um vencedor, não pela empresa que eu tenho, não por isso. Eu já sou um vencedor no dia que eu nasci. Perfeito. Porque milhões de espermatozoides estavam lá e eu fui agraciado, o único que conseguiu fecundar foi eu, e eu estou aqui hoje representando essa vitória. Então eu quero dizer assim, que o homem que venceu na vida foi aquele que viveu bem, riu muitas vezes, amou muito, conquistou o respeito de homens inteligentes e o amor das crianças. Preencheu um lugar e cumpriu uma missão, seja como uma flor, um poema perfeito, o salvamento de uma alma, que procurou o melhor nos outros e deu o melhor de si. Esse é o vencedor. Esse eu me considero, que eu fiz tudo isso, conquistei o respeito de homens inteligentes, gosto das crianças e procurei sempre o melhor nos outros e sempre me dei o melhor de mim. Que incrível, Júlio. Muito obrigado. Que é isso, disponha. Eu estou emocionado pela presença do senhor aqui. Gostei demais desse bate-papo. Obrigado. Espero que tenha sido tão bom para o senhor como foi para mim. Realmente, muito obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço, Renato. Você fez me relembrar muitas passagens da minha vida que fazia tempo que eu não lembrava, né? Como você ressuscitou aí muita coisa aí da minha infância, aí foi muito emocionante também estar aqui com você. Muito obrigado. Se quiser outra vez, outra oportunidade, estou à sua disposição. Será um grande prazer. Bom, muito obrigado. Vai ser. Vou lembrar desse dia e vou lembrar dessa frase agora. Vou mandar outro convite já, viu? Tranquilo. E, pessoal, vocês viram o que é isso aqui? Isso aqui é Change Network, pessoal. Para você que permaneceu até agora e não se inscreveu no canal, para um minutinho aqui, se inscreve no canal, deixa os seus comentários, porque esses comentários eu vou mandar depois para o seu Júlio, para que a gente possa construir, mais uma vez, outros episódios com essa qualidade e sempre cada vez mais assertivos, tá bom? Então, mais uma vez, pela preferência e pela paciência, eu vos agradeço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.